Bem-vindos ao Estante Livros Coleção, a seção de vídeos do blog Only the Strong Survive. Eu sou Verônica Namônico e hoje vamos continuar a nossa disputa entre livros e filmes. Dessa vez, o título escolhido foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. No vídeo passado, eu falei sobre a adaptação de 2005 para os cinemas e hoje eu vou falar de um mashup, ou seja, uma mistura, uma adaptação do gênero literário dela com a inclusão dos zumbis. O link da resenha vai ficar aqui embaixo, na descrição do vídeo e no post do blog. Para começar, eu vou comparar os dois livros, na verdade, antes de entrar no mérito do filme. Os livros, o livro Orgulho, Preconceito e Zumbis, na verdade, é muito parecido com Orgulho e Preconceito. O Seth Graham Smith, ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V no livro, mais ou menos isso. Então, muitas partes da Jane Austen foram mantidas e ao longo disso ele foi inserindo os zumbis para fazer a história dele, essa adaptação. Então, essencialmente o livro é o mesmo, possuem as mesmas cenas, os mesmos desenrolares, mas aos poucos a gente vai notando a inserção dos zumbis na história. Como que os zumbis surgem, na verdade? Eles são uma praga, uma doença, né, que se instalou na Inglaterra, e eles transformam as pessoas em mortos-vivos, sendo que muita gente acaba se levantando dos túmulos como zumbis. E nessa história, a Elizabeth Bennet e toda a sua família, todas as suas irmãs e o pai são guerreiros. Eles são treinados nas artes marciais chinesas. Eles passaram um tempo na China aprendendo e são os guerreiros mais letais de Hertfordshire. Então, eles são defensores da rainha para aquela região que eles habitam. Então, a presença deles é muito importante para defender o povoado dos ataques dos zumbis. E, ao mesmo tempo, com a chegada do Sr. Bingley a Netherfield, eles acabam tendo esse relacionamento que todo mundo sabe, já desenvolve. A única diferença é que tem muitas cenas de ação. Então, eles lutam contra os zumbis, eles queimam zumbis, eles atiram em zumbis, eles dessecam zumbis, eles fazem tudo em zumbis. E isso é bastante delineado ao longo da narrativa. A ameaça de um morto-vivo é sempre iminente e todo esse relacionamento, Elizabeth, Sr. Darcy e Jane e Sr. Bingley, acaba se desenvolvendo no meio dessa situação apocalíptica, praticamente. O livro, ele é curtinho, né? Ele é bem tranquilo de ler, os capítulos são bem curtos. E em relação ao filme, que agora é o ponto alto do vídeo, é totalmente diferente. Sim, é totalmente diferente. Então, se você leu o livro e não gostou, assista o filme. Se você não sabe se deve assistir o filme, assista o filme. Se você assistiu o filme e não gostou, assista o filme de novo. Por que eu gosto dessa adaptação? Meu Deus, vai chover pedras agora. Eu gosto dessa adaptação. Juro pra vocês que eu gosto. Não gosto por ser uma adaptação de Orgulho e Preconceito, eu gosto por ser uma adaptação com zumbis. Isso é muito difícil, eu não gosto de filmes com zumbis, raríssimas exceções, e essa é uma delas. Por que é muito diferente do que acontece? O filme, ele dá todo um desenvolvimento diferente para a história. Então aqui a gente tem, por exemplo, os zumbis normais, né? Eles se levantam na tumba, se alimentam das pessoas e tudo mais. Aqui eles têm toda uma historinha no começo do filme. Eles têm toda uma historinha no começo do filme que fala que a praga chegou através do mar, né? Dos comércios que a Inglaterra fazia, acabou vindo em um dos navios e foi assim que todo mundo foi infectado. Eles têm toda uma apresentação no começo que é como se fosse uma história de fantoches. Eu acho isso muito legal porque ajuda a situar a pessoa que está assistindo. Então, a primeira cena que acontece no filme é a cena que aqui no livro não passa de uma frase. Literalmente, não passa de uma frase. Então começa com a super famosa frase.
É uma verdade universalmente aceita que um zumbi, uma vez de posse de um cérebro, necessita de mais cérebros. E nunca tal verdade foi mais inquestionável do que durante os 60 ataques ocorridos em Netherfield Park, nos quais os 18 moradores de uma propriedade foram chacinados e consumidos por uma horda de mortos-vivos. Por que essas duas primeiras frases são importantes para o filme? Porque elas permeiam uma história... Porque elas permeiam a história completamente diferente. Então, o que vai aparecer? Vai aparecer Netherfield Park antes do Sr. Bean chegar e vai desenvolver esse ataque que a narrativa menciona. Então, nisso a gente já é apresentado para o Sr. Darcy e ele já conta no contexto da cena como que os zumbis são infectados e como eles se desenvolvem a partir da infecção. Então a gente já sabe que é uma coisa que pode ser escondida, pode ser camuflada, não é uma transformação imediata, e isso vai ser muito importante para o resto do filme. Então esse daqui é completamente diferente. As únicas coisas que se assemelham aqui são os nomes dos personagens, os locais e algumas frases célebres. Por exemplo, essa primeira e alguns outros diálogos. Tirando isso, esquece a história do livro, esquece, completamente diferente. Aqui, por exemplo, a gente não tem a cena de Pemberley, que é o que? A Elizabeth visitando com os tios a casa do Sr. Darcy. A gente também não tem a Georgiana Darcy, que é a irmã dele. A gente tem um vislumbre de 3 segundos dela, mas nenhuma fala, nenhuma cena em que ela interaja. Então isso pra mim foi o pecado maior do filme. Foi assim o que me deixou mais órfã. Então eu sinto muita falta dessa interação, dessa cena, mas infelizmente o filme não trouxe. Por outro lado, o filme ele introduziu uma história diferente que envolveu o George Wickham, que é o soldado, porque a Elizabeth vai ter um interesse, e trouxe ele para o centro da história de uma maneira muito interessante, que o autor talvez não tenha pensado, mas que ficou muito interessante. Eu gostei muito dessas adaptações, eu entendi por que elas foram feitas, porque é um filme com um pouco menos de 2 horas, então, assim, claro, dava pra desenvolver um pouco mais e deixar um pouquinho além das 2 horas, eu acho que tinha esse espaço, mas ao mesmo tempo as adaptações que eles fizeram transformou a história mais enxuta e mais compreensível para o público. Então eles fizeram as adaptações necessárias, colocaram outras cenas, uma outra história, né, que deu um fechamento, deu uma resolução para essa situação, que no livro a gente não vê isso acontecendo, que é meio que deixado em aberto. Algumas alterações acertadas nesse filme, na minha opinião, deixaram a Lady Catherine de Bourgh jovem. Então ela é uma mulher jovem, com um tapa-olho. Eu achei super interessante essa adaptação. No livro não, ela continua sendo velha, mas ainda assim é extremamente mortal. Ela é treinada nas artes marciais do Japão. Ela é extremamente perigosa, muito determinada e muito intrometida. Só que o papel dela fica um pouco em segundo plano no filme, apesar dela ser mais jovem, apesar dela ter muito mais capacidade de encenar algumas coisas que o Seth descreveu no livro, que eu achava meio impossível para uma senhora. Mas tudo bem. Outra decisão acertada aqui foi o ator escolhido para o Pastor Collins. Ele já foi um Doctor Who, o 11º na verdade. Esse toque de jovialidade, na verdade, ele permeia todo o elenco da adaptação. São pessoas muito mais jovens, assim, jovens em aparência, porque em idade eu acredito que eles tenham muito mais idade do que aparentam. Mas tem muita gente jovem, então acho que isso conseguiu dar um toque mais atual pra trama. Aqui, apesar de eles terem adicionado muitas cenas diferentes do livro, eu acho que ficaram faltando algumas coisas que o livro trouxe que seriam muito interessantes serem desenvolvidas no filme, perdão. Por exemplo, tem uma situação aqui que envolve a Charlotte Lucas que é muito interessante, é muito importante pro desenrolar desse livro, e eu acho que ficaria espetacular na adaptação pra tela. Mas eu acho que por questão de tempo e desenvolvimento de história, eles não conseguiram inserir, mas teria sido um ponto muito importante a ser abordado. Outra é a situação da Lydia e do Wickham. Spoiler, alerta, spoiler, que eles se envolvem, ela foge com ele. E depois no livro tem toda uma situação extremamente bizarra,
que eu não vou contar qual é, pelo menos isso eu vou manter. Não vou contar qual é, mas que me deixou muito chocada, até porque dependeu das ações de um personagem que essas ações atribuídas a ele não combinam com a personalidade dele, mas ainda assim o autor achou interessante atribuir esse tipo de atitude, então não sei porquê, mas é uma reviravolta interessante. E no filme não, na verdade ela é simplesmente sequestrada por ele, depois salva, e o Wickham tem todo um desenrolar do personagem dele que o filme em si criou e que não existe no livro, que é completamente diferente. Aliás, essa atenção que eles dão pro Wickham é bem interessante, porque ele acaba sendo o centro desse ataque zumbi. Como eu não vou falar, né? Senão acaba com a história. Mas o final do filme, na verdade, deixa aberto para uma continuação. Então, a gente não sabe se vem um Orgulho e Preconceito Zumbis 2 por aí, mas o final ficou meio surpreendente, porque tem uma cena no meio dos créditos, uma dica interessante. Assistam o filme até o fim, porque tem cena pós-créditos. E nisso acaba deixando aberto a muitas perguntas sobre o destino dos personagens, e o momento em que essa cena se desenrola é muito importante e acaba deixando a gente na metade do caminho, por assim dizer. Eu gostei muito da escolha dos atores para a adaptação. Eu achei que um elenco mais jovem foi interessante, até porque você vê que eles estavam tentando atrair um público diferente, que a princípio não teria a sua atenção voltada para o filme, mas a escolha de Lily James, o Sam Riley, Douglas Booth, a Bella Heathcote e outras pessoas com esse elenco trouxeram, né, deveriam trazer para essa adaptação os olhos mais jovens. Então foi um elenco muito mais pop, que eu acho que foi uma escolha muito acertada deles. Eu gostei muito de ver a Lady Catherine muito jovem, porque determinadas coisas que ela faz no livro eu não acreditaria a uma senhora. Então eu acho que ficou bem interessante essa rejuvenescida que eles deram na Lady Catherine, deu todo um toque jovial. E também eu gostei das licenças que eles fizeram, apesar de ficar faltando dois momentos muito interessantes do livro, que envolvendo a Charlotte Lucas, que é a melhor amiga da Elizabeth, e o Wickham e a Lydia Bennet. Então eu acho que eu senti falta desses momentos, porque foram twists no enredo do livro que eu não esperava, e foi um desenrolar muito, muito esperto do autor, gostei. Ficaram faltando aqui, mas eu entendi porque eles não abordaram. Talvez o tempo em si, o tempo hábil do filme não deixasse espaço para introduzir um pouco mais na trama, a mais alguma ponta que fosse se desenvolver. E isso, é claro, acabaria limitando outros personagens que ficam envolvidos nessas situações, que eles acabaram aproveitando e dando um destino próprio para eles. O grande exemplo disso é o Wickham, que ficou mais ou menos no centro dessa situação. E no livro é uma outra ocorrência que cerca ele, e pelas mãos de um personagem que eu não acreditaria que fosse capaz de fazer isso. O autor acabou colocando isso nas mãos dele. Por isso que eu acabo até preferindo o filme em relação ao livro. O autor ele tomou certas liberdades com alguns personagens que eu não concordei. Ele atribuiu certas atitudes, certos comportamentos que denegriram o personagem sem necessidade, não eram informações que não eram relevantes para o desenvolvimento da história, e ele acabou colocando. Então isso me incomodou no meio da leitura, isso me incomodou bastante. Então acho que até por isso que meio que me decepcionou um pouco também. Nesse caso eu assisti também o filme antes de ler o livro, então eu já estava mais ou menos com uma ideia formada. Eu não esperava que ia ser tão diferente, mas o fato do livro ser bastante parecido com a história é um modo de mostrar que o autor sabia o que ele estava adaptando para uma história apocalíptica, né, para uma história de zumbis. Então ele soube preservar o texto da Jane Austen, ele fez algumas alterações, claro que algumas completamente
justificáveis em relação à história, e outras, como eu mencionei antes, eu não concordei porque não interferia em nada na história, ele acabou alterando e acabou meio que estragando a situação. Então, nesse embate, o filme ele acaba ganhando. Eu gosto bastante do elenco. Eu tenho especial afeição pelo Sr. Bingley, embora ele não seja muito trabalhado nesse filme, eu gostei dele. Ele tem todo um jeito tímido, um jeito alegre, que é muito engraçado de ver. Eu queria muito que tivessem desenvolvido mais o personagem dele, porque ele aparece na história. Só no filme que ele foi negligenciado um pouco. Assim como outros personagens, é claro, mas tudo por uma questão de adaptação para as telas mesmo. O momento crucial que eu senti falta foi a visita a Pemberley, mas acho que eu entendi porque eles tiraram isso do filme. Talvez tenha sido para não se prolongar muito na história e introduzir personagens. Por outro lado, eu acho que eles deveriam ter sacrificado as irmãs do Bingley. Nesse caso, que elas apareceram as duas. Eu acho que eles poderiam ter sacrificado as duas irmãs do Bingley e trazido a Georgiana Darcy no lugar. Que eu acho que eu senti mais falta dela do que das duas. E eu achei muito legal essas adaptações que eles fizeram. Foi uma história um pouco mais sombria, mas mais interessante. Resolveu grande parte dos mistérios propostos pelo filme. Tiveram várias cenas de ação, sequência final de cenas envolvendo a ponte que liga Londres aos outros povoados, foi a cena de maior impacto. Então eles souberam trabalhar vários elementos para trazer mais ação, para trazer um público diferente, e isso acabou se traduzindo na forma como eles abordaram o filme. Então eu acho que o foco deles era trazer um tipo de público diferente do que normalmente as novelas da Jane Austen trazem. Nesse sentido eu fico muito feliz, mas fico meio órfã também porque algumas questões são alfinetadas no final, se eu posso dizer assim. Elas são alfinetadas no final e a gente fica um pouco sem saber o que fazer na hora que termina, por causa da cena pós-créditos. E eu não me canso de assistir o filme, se passa todo dia eu assisto, confesso. E isso, é claro, eu consigo imaginar uma boa interpretação dos personagens pelos atores. É claro que, assim como com a Keira Knightley na adaptação de 2005, a Lily James para Elizabeth Bennet trouxe alguns trejeitos que eu achei um pouco irritantes, mas acho que é compreensível porque ela teve essa liberdade para adaptar a personagem, porque o enredo era diferente do livro. Então eu acho que eles puderam mexer nessa situação e pra mim até que funcionou, apesar de ficar um pouco irritada, mas isso nada que apague o resto da minha opinião sobre o filme. Se o Sr. Darcy tivesse uma música pra ele, o Sr. Darcy desse filme, né, o Sam Riley, eu acho que seria essa daqui. Porque ele é muito badass. Então, nesse caso, nesse embate, o filme acaba ganhando, por incrível que pareça. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se vocês desejarem que eu faça algum livro versus filme de algum livro, de algum filme específico. Se eu não tiver visto, não tiver lido ainda, eu terei o maior prazer em mergulhar na história e também trazer o vídeo pra vocês, né, lógico. Clique em curtir desse vídeo pra saber que você gostou. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos vídeos. Um beijo e até a próxima.